É bom tê-lo aqui, um feliz ano novo a vocês, que Deus possa abençoar muito esse ano. É bom tê-los, aqueles que não estavam aqui, que estavam viajando, tê-los de volta. E que bom que nós podemos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E para começar, eu gostaria de que você fechasse os teus olhos, que você curvasse a sua cabeça, em reverência ao Senhor, e também para pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração. Nós já pudemos louvar e engrandecer o nome do Senhor através das nossas canções, e agora nós temos a oportunidade de ouvir a palavra daquilo que o Senhor vai falar. Então, não sei qual é a sua expectativa, a minha é grande sempre. Então, fale com Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor sabe que desde o início, desde o dia que eu sento para preparar a palavra, antes, Deus, eu sempre peço que o seu Espírito fale comigo. E Deus, continuando nessa mesma missão, eu quero te pedir, Espírito Santo, continue falando conosco. Continue falando com a nossa igreja, continue falando comigo, continue falando aos corações que como só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Deus, que agora seja a tua palavra, seja o teu Espírito, e que nós possamos ser bons ouvintes daquilo que o Senhor tem para falar conosco. A começar em mim, Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor faça uma grande obra na minha vida, faça uma grande obra na vida de cada irmão. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nosso meio, e tenha a liberdade de trabalhar em cada vida aqui presente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom, todas as vezes que a gente se reúne, nós podemos falar da palavra de Deus e podemos penetrar um pouco nas informações que essa rica palavra do Senhor tem para nós. E na semana passada, nas semanas que já estão, até o que antecedia o ano novo, eu tenho falado algumas coisas que Deus tem colocado mesmo ao meu coração e tem sido de grande benefício para a minha vida. Mas é um tema que não é só para mim. É um tema que eu acredito que cabe na vida de todos os cristãos, de toda a igreja de Cristo. E na semana passada eu falei sobre 3 chaves, ou o tema da mensagem foi o que é realmente importante para nós, ou o que realmente é importante para nós. E eu falei sobre 3 coisas imprescindíveis, com base em Tessalonicenses, indo para o final da carta de Tessalonicenses. Eu não comecei pelo começo da carta, eu comecei pelo fim da carta, os últimos versículos da primeira carta aos Tessalonicenses. E eu falei sobre 3 coisas importantes e imprescindíveis para a vida de um cristão. E isso são palavras de Paulo, isso são palavras do próprio Jesus Cristo, isso são palavras que eu olho aqui do Espírito Santo de Deus. A primeira é que no versículo 25 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses irmãos, orem por nós. Paulo sabia e reconhecia que a oração, ela é muito importante, e ele mesmo sendo apóstolo, sendo guiado por Deus, ele sabia que era necessidade que os irmãos orassem por ele. Segundo, no versículo 26 ele diz: saúdem todos com um beijo santo, todos os irmãos com um beijo santo, dizendo: tenha intimidade, tenha comunhão com os irmãos, porque uma igreja que não tem comunhão, que não tem intimidade com os irmãos que fazem parte desse corpo de Cristo, é uma igreja que falha. Então, era cultural deles ter esse ósculo santo, esse beijo santo. Hoje, para nós, é o abraço. Fizemos isso antes de começarmos a mensagem. E a terceira chave, além da oração, além do amor e da comunhão, é a palavra de Deus. E Paulo diz assim: diante do Senhor, que foi o que eu falei na minha mensagem, encarrego, ou eu insisto, ou eu coloco vocês até sobre juramento, que é o peso dessa palavra. Eu conjuro-vos, pois, que vocês leiam esta carta na presença de todos, leiam para todos. Então Paulo, quando ele manda, ele diz: leia para todo mundo essa carta, porque ela é a palavra de Deus. Então todas as vezes que nós lemos essa palavra, e aí ele encerra:
a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então Paulo, ele sabe da necessidade que nós como cristãos temos de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, temos de orar e temos de ter a comunhão uns com os outros. Bem, dito isso, a pergunta que eu fiz no final foi como então nós temos falado da mensagem, que se nós ouvimos, e a outra é como nós, eu acredito que até pode ser a primeira pergunta, como nós temos ouvido a mensagem e praticado essa mensagem. E aí sim eu posso dizer como é que eu tenho falado dessa mensagem. Porque se eu não vivo e eu não pratico, eu faço o que eu digo, não é o ditado que diz, né? Mas não faça o que eu faço. Então, aquilo que eu prego, eu tenho que viver isso. Quem eu era, eu já não sou mais. Paulo fala isso constantemente. Agora, nós estamos entrando num ano novo. Nós estamos entrando num ano cheio de projetos. Eu garanto que você tem, eu tenho projetos. Eu tenho metas para serem cumpridas. E antes do final do ano, eu lendo alguns comentários sobre o final do ano e sobre a perspectiva, ou aquilo que a gente quer para o início de um novo ano. E o site da BBC, na verdade é uma entrevista da BBC, uma matéria que foi colocada no dia 31/12, não é, de 2019, no último dia do ano de 2019, e é o seguinte, diz assim: para muitos de nós, o ano novo, o ano de 2020, é um momento de estabelecer novas metas. A gente escuta isso todos os anos, verdade ou não? Estabelecermos novas metas e projetos pessoais. De repente, ter uma rotina mais saudável, ou economizar um pouco mais de dinheiro. Quem sabe iniciar um novo hobby, ou alguma coisa nova para fazer, e deixar de lado algumas atividades daquela que não acrescenta muito para a nossa vida. Qualquer que seja a resolução, ou as metas, os objetivos para o próximo ano que a gente tem, ela só será concretizada se houver motivação. É uma realidade, mas para mim, falando agora e completando um pouco a matéria, não é tudo. Porque não basta você ter só motivação. Você tem que ter determinação, porque às vezes eu começo bem, e é o que muito acontece, não chega nem no terceiro mês do ano, ou no segundo, você já nem lembra mais aquilo que você pediu, ou aquilo que você falou. E o ano que vem, como é de praxe, porque eu vou entrar no ano novo, eu vou repetir tudo de novo. Mas eu não conquisto, não é? Então precisa de empenho, precisa de determinação, precisa de disciplina para a gente conquistar. Porque eu quero chegar no ano que vem numa posição melhor da que eu estou. Eu acredito que ninguém aqui quer chegar numa posição pior da que está hoje. Todos nós temos o objetivo, no próximo ano, de nós traçarmos novas metas, e nesse ano de termos realizado as metas que nós fizemos na nossa mente ou no nosso coração para a gente ter. Agora, mas todos nós sabemos que isso não é fácil de alcançar, continua na reportagem agora, e muitos planos acabam então ficando para trás depois que o ano novo se inicia. Um estudo de uma universidade americana, na Pensilvânia, ela colocou que apenas, com o estudo que ela fez com as pessoas, que apenas 8% das pessoas, ou seja, 92% das pessoas, elas não conseguem atingir seus objetivos. 8% das pessoas conseguem concretizar os objetivos que elas começaram e realizam os seus sonhos, os seus projetos, as suas realizações ou as suas metas, as resoluções que ela fez para o ano. E aqui o website ele vai dar algumas dicas interessantes com base nessa pesquisa da universidade. Ele dá 5 dicas que a gente pode usar para, de repente, a gente fazer com que esse ano seja melhor, o que é bom, porque eu acredito que todos nós precisamos ter essas metas. E a primeira é, comece com metas pequenas, estabeleça as metas realistas e gradualmente adicione dificuldades às novas etapas. Plausível? Bom. Segundo, seja mais específico, pense exatamente sobre o que você vai fazer, quando e como você vai fazer. Porque a grande realidade é que a gente tem, às vezes, realmente, muitos sonhos que a gente sabe que não vai alcançar, mas é legal a gente dormir pensando que vai. Funciona como um entorpecente para a gente, mas na realidade não vai se tornar uma realidade.
Frequentemente, nós estabelecemos metas sem uma ideia clara de como a gente vai executar. Então, temos que ser específico. Terceiro, busque uma rede de apoio. Tomar resoluções no ano e tornar essas resoluções públicas. Não concordo. Porque hoje a gente sabe que é muito perigoso a gente tornar as nossas resoluções muito públicas demais. E não é todo mundo que tem o desejo de me ajudar, verdade ou não? Quando eu apresento um problema, todo mundo quer resolver o meu problema? Não. Tem gente que não quer nem saber, por que você está revelando esse problema? Então, para mim, sim, nós temos que buscar uma rede de apoio. Que é apoio? Ter pessoas que nos apoiem para as nossas metas, que nos incentivem, falam, vai André, você vai conseguir, estou aqui junto com você. É bom a gente ouvir isso. E na verdade, voltamos para a palavra que eu terminei semana passada, é o que Paulo diz. Que nós temos que ter essa irmandade uns com os outros. Só que eu acho que o ser humano, de vez em quando, ele entra muito naquela. Eu ajudo, mas eu ajudo porque ele vai me ajudar. Então, é uma troca de interesses um com o outro. Esse interesse, ele sempre é bom ter. Mas nós temos que tomar cuidado, porque vai chegar a hora que a gente também tem que fazer pelo outro. Aí ele continua, superando fracassos. Faça motivações simples no seu dia a dia para alcançar as metas. Não é? Quando a resolução ou os objetivos, as metas, se tornar muito difícil para você alcançar, reserve um momento para parar e reavaliar as metas que você traçou. Que obstáculos, por exemplo, você está enfrentando, que estratégias foram mais efetivas para você realizar e quais foram as menos eficazes. E não tenha medo de falar, essa não deu certo, eu vou parar aqui porque eu quero progredir, eu quero chegar. Até aqui, muito boas dicas, está muito bom o que está sendo falado. Agora, as melhores, agora ele diz o seguinte, alinhe suas resoluções com planos de mais longa data. A gente vive numa sociedade que quer planos assim, ó. Amanhã eu quero fazer sucesso, eu quero ser rico. Não acontece. Então, alinhe as suas resoluções com planos a longo prazo. Talvez não é para esse ano, mas precisa começar em algum ponto no seu ano. E as melhores resoluções são aquelas que ajudam a alcançar uma parcela de um plano todo, ou seja, a longo prazo. Então, conquistando de pouco a pouco, não é? E não metas vagas e vazias, abstratas que a gente não vai conquistar, porque vamos chegar no final do ano, irmãos, e a gente jogou ao vento e não conquistamos. E eu gostei do exemplo que foi dado, que é uma realidade. Se você nunca se interessou por esporte, o objetivo e a meta de se tornar um atleta e competir ou fazer alguma coisa, vai acontecer? Então, para que eu vou falar, não, a partir de hoje eu vou me tornar um atleta, eu vou para a Olimpíada? Tem muita gente que pensa assim. Pensou eu, com 50 anos, falar, não, eu vou me tornar jogador de futebol, eu gosto de bola, mas já faz tempo que eu não jogo. Eu vou me tornar um jogador profissional de futebol. Vai fazer bem para o meu ego, eu vou falar, puxa, eu vou jogar bola, mas não vai se realizar. Então tem coisa que eu não preciso falar para Deus, eu preciso disso. Entende a linha de lógica? Nós precisamos ser realistas, nós precisamos saber daquilo que a gente pode fazer, das metas que a gente quer alcançar. Pessoas que só se apegam à força de vontade, geralmente falham. Até aqui nós falamos de uma pesquisa da BBC. Agora, como eu fiz na semana passada, hoje eu também quero olhar para as metas, para o ano que se iniciam para as nossas vidas, com base na palavra de Deus, na perspectiva cristã. Na perspectiva como humanos de carne e osso, que nós somos, e ouvimos aqui aquilo que foi indicado, mas olhando com os olhos espirituais, porque também nós somos seres espirituais. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós temos o nosso espírito conectado com o nosso Senhor Deus. Cantamos canções aqui pedindo que o Espírito de Deus fale conosco, faça algo na nossa vida. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5.
E você deixa aberta a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 4 e 5 somente. E antes eu vou ler, como eu falei, a questão do Espírito, ou que eu falei da perspectiva espiritual que nós temos. Eu quero ler para vocês algo que Paulo disse no final da sua vida, para um dos servos dele, que é Timóteo, que também está envolvido na questão da carta aos Tessalonicenses. O que Paulo diz para Timóteo que ele precisa prestar atenção na vida dele e na caminhada dele. Presta só atenção antes da gente entrar nessa leitura que nós vamos fazer de 1 Tessalonicenses. Paulo, nos seus finalmente, já para ir no final da sua vida, não é? 2 Timóteo, na carta que ele manda para o seu discípulo, ele diz o seguinte, ele fala primeiro que ele recorda da fé que Timóteo tinha, na mãe dele e na avó dele. Na avó dele, Lloyd, e na mãe dele, Eunice. E ele diz assim, por esta razão, que era uma fé não fingida, eu sei quem você realmente era, torno a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus, isso é em 2 Timóteo 1,6, tá? Eu estou só falando uma outra passagem, só para você prestar atenção. E ele diz, mantenha acesa a chama de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito, ele dizendo para Timóteo, de poder, de amor e de equilíbrio. Nós somos seres espirituais também. E essa é a chave que ele dá para o discípulo dele. Presta atenção na atuação do Espírito na sua vida. Presta atenção na fé que você tem, porque a fé que você tem não é uma fé fingida. Agora vamos para 1 Tessalonicenses, que você abriu aí, capítulos 1, versículos 4 e 5. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho, versículo 5, não chegou a vocês, olha só, somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Você entendeu aqui o que ele está falando? Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como nós fomos e como nós procedemos entre vocês em seu favor. Agora, hoje eu queria entrar numa linha de lógica até interessante. E eu queria mostrar para vocês o Neto vai colocar um mapa do mundo. Nesse mapa do mundo, eu sei que aqui nós temos pessoas de diferentes nações. Temos pessoas aqui do Brasil, temos pessoas, por exemplo, do Sri Lanka, do Equador. Eu não sei aonde que começa a sua história. Se a sua história começa ali embaixo no Brasil, e a sua história antes de chegar, não sei se você consegue achar o Reino Unido ali em cima? Alguém sabe onde é que está o Reino Unido ali? Lá no topo, pequenininho, né? Geralmente a gente vê maior, mas está pequeno. Eu não sei onde começa a sua história. A minha eu sei onde começa. Eu sei qual o caminho que a minha história fez para chegar aqui, no Reino Unido. E talvez, quando eu cheguei no Reino Unido, eu não fiquei no Reino Unido, depois eu tive que ir embora do Reino Unido e a minha história teve que ir para outro lugar. E talvez você também foi a mesma coisa. Talvez você, se você tirou o documento italiano, talvez você foi para a Itália primeiro, para depois vir para cá, ou tirou no Brasil, veio direto. E só saiu daqui, talvez se você olhar para a tua história, você veio do Brasil, chegou no Reino Unido e aqui ficou, não saiu praticamente mais.
Roy, do Equador. Quantos anos, Roy, que você saiu do Equador? Hã? Atrás, você saiu do Equador. 25 anos atrás. Uau. Agora eu queria que colocasse outro mapa, vai focalizar um pouquinho mais aonde a gente está. Tá vendo? Aqui já fica melhor, já dá para você ver aonde é que está. Já ampliou um pouco a região que a gente está. Esse é o mapa da Europa, praticamente. Parte de cima ali a gente vê a Europa. A gente consegue ver Londres, ali. A gente consegue, presta atenção bastante aqui, ó. Tá vendo a bota da Itália? Tá vendo a Grécia? Tá vendo aqui a Turquia? Tá vendo a Síria, aquele pedaço aqui onde a gente está enfrentando um grande problema hoje. Aliás, sempre teve, né? Problemas no Oriente Médio. Ali está Chipre, ilha bonita, que tive o prazer de conhecer o ano passado. Vocês conseguem ver bem aonde vocês estão? Estão se localizando bem? Eu estou ajudando vocês porque a pregação vai precisar que vocês saibam onde está ali. Eu não sei se a sua história, desde que você está aqui em Londres, além de você às vezes dar um pulo para o Brasil, voltar para o Brasil, talvez você já pode ter traçado mais uma linha, ido lá para Edimburgo, talvez País de Gales, talvez você já foi para a Itália. Então você começa a desenhar a tua história, já fui para esse lugar, já passei, já morei nesse lugar, já tracei a minha história. Tendo uma coisa, todos nós temos as nossas histórias, os nossos pontos, os nossos lugares, para onde a gente vai. Eu queria que eu colocasse outro agora, acho que vai fechar um pouco mais agora. E é aqui que eu quero parar um pouco com vocês. Talvez você sabe o que são essas linhas. Quais essas linhas? O que essas linhas são? O que representa essas linhas? Está ali falando. As viagens de Paulo. Puxa vida, mas que confusão. Está confuso. Que é esse monte de risco? Agora, a gente fala muito da nossa vida, a gente lê a Bíblia, a gente fala da vida de Paulo. Agora, uma coisa é quando as pessoas olham para você e olham para a sua vida e falam, puxa, legal, você foi para todos esses lugares? Você viveu isso? Puxa, você viaja bastante, hein? Não é assim que às vezes a gente ouve das pessoas falando de nós para o Brasil? Oh, você viaja, hein? Que vida boa, só viajando. Você já sofreu para se estabelecer aqui? Você já sofreu para chegar até aqui? Se você traçasse as suas linhas e você mostrasse para alguém, alguém falasse para você, puxa, que legal, essas linhas que você seguiu aí, pô, que legal, deve ser muito bom estar na Europa, você já foi para Chipre, você já foi para isso. Quando as pessoas olham para estas linhas, elas não olham realmente aquilo que é a tua história. Quando eu olho para você, eu vejo linhas que você traçou na sua vida, lugares que você já foi, mas às vezes eu não vejo a verdadeira história. Eu não vejo o verdadeiro cenário. A mesma coisa agora entrando aqui, quando eu olho para estas linhas, se eu não estudar a palavra de Deus, eu não tiver acesso à palavra de Deus, porque aqui, nestas linhas, você viu ali a bota da Itália ali? Tá vendo? A Turquia aqui, a Grécia ali, aqui você tem o Egito, ali você vai ter Jerusalém, ali você vai ter a Síria. Este é o local onde a Bíblia, boa parte das travessias de Paulo ali se passam. E há uma história que talvez quando a gente olha, por exemplo, para os escritos de Paulo e olha para a vida de Paulo, eu não consigo muitas vezes entrar profundamente no que esse homem ele fez. Ou qual foi o sofrimento, aquilo que ele teve na história dele, para que nós pudéssemos hoje, por exemplo, ter o acesso à palavra de Deus e às verdades da vida. Então é fácil quando eu quero falar da minha história. Mas é difícil às vezes quando eu quero saber da história dos outros, porque talvez não me interessa tanto. Basta eu saber, viajou bastante, legal, vida boa, show. Mas eu acredito que cada um de nós temos dificuldades. E temos metas e linhas que nós queremos continuar traçando para a nossa vida e para nós seguirmos. Agora eu queria que colocasse a outra, que vai ficar um pouco mais claro. Exatamente, essa daí. Esse era o ambiente que o apóstolo Paulo vivia. Um ambiente até bem diferente
do ambiente que a gente tem nos dias de hoje. E quando Paulo escreve suas cartas, ele escreve suas cartas pensando na questão política. Ele escreve porque era um problema que ele passava e ele enfrentava. Ele escreve as cartas dele entendendo os problemas culturais que ele passava. Ele escreve suas cartas para irmãos que passavam por grande dificuldade no tempo e na época em que eles viviam, do mesmo jeito que a gente vive hoje. Cada um de nós não vivemos mais com essa divisão política, mas cada um de nós vive uma divisão política, vive dentro de uma divisão política. Agora nós entramos esse ano, dia 31, com uma nova divisão política. Qual é a divisão política que a gente entra agora? Brexit. Essa nova divisão política que a gente está entrando e que vai fazer parte do nosso quadro, da nossa história, ela com certeza vai nos afetar ou para bem, ou talvez para mal. Na perspectiva, olhando, como eu disse para vocês, eu falei sobre algo que as pesquisas dão daquilo que você pode fazer como meta para o próximo ano. Agora, o que é que a Bíblia diz que eu tenho que ter como meta para os meus anos e para a minha vida? Não somente por um ano só, mas para o restante da minha vida. Qual é a minha história? O que na minha história faz a diferença para mim? As dificuldades, os desafios, as decisões, as questões que são profundas em detalhes para a minha vida e também eram profundas em detalhes para a vida de Paulo. Dificuldades, pessoas, épocas, culturas, que era o que ele passava. No caso, ali é o Império Romano, que inclusive vai aqui para baixo, o Império Romano, e que era dividido nestas províncias que você está vendo, e as cidades ficavam dentro desses estados e dessas províncias, e haviam diferenças dentro dessas províncias, mesmo estando dentro do Império Romano, que vem depois do Império Grego. O mundo sofria constantes modificações. E agora, o que a gente vai fazer? Para a gente entender um pouco de Tessalonicenses, ou aquilo que Deus está querendo falar, o que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, nós vamos estar traçando, junto com Paulo, a segunda viagem missionária dele, que vai de Atos 15, 36 até Atos 18, 22. E eu estou circundando essa história, na verdade, para circundar a carta de 1 Tessalonicenses. Porque fica muito mais fácil da gente entender, eu entender o seu problema, o meu problema, aquilo que você está querendo passar para a minha mensagem, entendendo a sua dificuldade, as dificuldades, os momentos que você passa na sua vida, para mim poder entender qual é a sua vida. E aqui, em Atos, se você quiser, abra a tua Bíblia em Atos. Assim você sabe que a carta de Tessalonicenses, ela começa nessa segunda viagem aqui, e ela começa em Atos, no capítulo 15, versículo 36. Depois do concílio de Jerusalém, depois da primeira viagem de Paulo, quando ele volta, tem uma grande questão a ser resolvida. Os cristãos estão se convertendo, o povo gentil está se convertendo. Só que os judeus que também se tornaram cristãos, eles estão se convertendo, mas tem que se alinhar com a nossa regra. E eles estavam começando a exigir que o povo gentil, que não era da cultura judaica, se circuncidasse e fizesse tudo o que um judeu faz. Ou seja, você quer se tornar cristão, se torna um prosélito. O que é um prosélito? É alguém que não é judeu e tem que cumprir as regras do judaísmo. Tem que cumprir as leis, e mediante isso, essa promessa de cumprir, se tornar um judeu, não de sangue, mas de coração, ele se tornaria um que a gente chama de prosélito. Então eles estavam exigindo que talvez esses novos cristãos fossem prosélitos, mas essa não era a visão da mensagem de Cristo, essa não era a visão de Deus para a vida desses homens. E Paulo então vai volta, não é, com Barnabé da primeira viagem, e ele recebe, eles sabem dessa notícia, e há todo um cenário acontecendo ali por detrás, e eles chegam a uma conclusão. E a conclusão é de que vamos pedir para que eles somente se abstenham de sacrifício aos ídolos, porque eles estão numa cultura pagã,
e que eles não entrem nessa questão de imoralidade sexual, mas deixem esses homens viverem dentro das culturas que eles vivem, louvando e engrandecendo o nome de Deus e vivendo essa nova experiência do Evangelho de Cristo na vida deles. E resolvida essa situação, Paulo e Barnabé, então, eles chegam assim, eles conversam, eles dizem assim, algum tempo depois, versículo 36, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde nós pregamos a palavra do Senhor, para ver como é que eles estão indo. E nos versículos que se seguem, Barnabé chega assim, vamos levar João, que é meu afilhado, meu sobrinho, vamos levar ele? E Paulo fala para ele assim, não, você não vai levar ele não. Sabe por quê? Porque na nossa primeira viagem, no segundo ponto que nós chegamos, que foi ali em Perge, na hora que a gente chegou em Perge, ele já voltou para trás, ele já ficou com medo. E eu não vou levar mais ele. E Paulo e Barnabé têm uma grande discussão. Vamos levar? Não vou levar, só por cima mesmo. Lembra daquilo que a gente fala? Só por cima do meu cadáver, você não leva. E aí Paulo então fala, quer saber de uma coisa? Então você vai para onde você quer ir pregar o evangelho, e eu vou escolher Silas, e vou levar Silas então. E aí Paulo agora está partindo para essa segunda viagem com Silas. E não mais com Barnabé. E Barnabé então pega João Marcos e leva João Marcos para onde? Para Chipre. E aí eles seguem então para essa segunda viagem. Então vamos colocar aqui no mapa, para a gente entender a história. E o que aconteceu, porque eu vou chegar onde eu quero. Eles estão ali em Antioquia da Síria. Está vendo ali Antioquia? Lá em cima? Aqui, dá para ver? Abilene ali. Abilene. Se tivesse um negocinho aqui, ficava mais fácil. Deixa eu puxar aqui. Aqui, ó. Abilene, eles estão aqui, em Antioquia. Está vendo? Perto de Alepo, Síria ali. Dali, então, vai começar essa jornada. Então, você parte daquele ponto. Fica fácil depois, quando você for ler a carta, a segunda viagem de Paulo, fica fácil. Ele pega, então ele sai de Antioquia, ele vai passar para onde? Tarsus. Então, ele vai passar por Tarsus, Paulo. Então, passa ali por Tarsus. E ele vai seguindo. E ele vai subindo, então, ele vai passar por Derbe, vai passar por Listra, vai passar por Icônio, está vendo ali? Na primeira viagem de Paulo, sabe o que aconteceu com Paulo em Derbe, Icônio e Listra, naquela região ali? Paulo estava pregando o evangelho e apanhou feio. Paulo, ele apanhou de tal forma, se eu não me engano, eles estavam pregando, a coisa estava até correndo bem. Aí o povo e a cultura que eles estavam era a cultura o quê? Pagã. Cultura pagã adora quem? Deuses pagãos. Então o povo começou a olhar para eles, esses homens são fantásticos, do jeito que Paulo fala, do jeito que Barnabé faz. Deram o nome para Barnabé o quê? De Zeus. E deram o nome para Paulo de Hermes. 2 deuses o quê? Gregos. Aí Paulo e Barnabé falaram, não. O povo ficou revoltado dentro da cultura que eles vivem. Irmãos, para pensar um pouquinho. Você vive dentro de uma cultura. A sua vida está atrelada a uma cultura. Como essa cultura te afeta? Até para você falar da palavra de Deus, para viver, para ser um cristão. Paulo, na primeira viagem dele, ele teve que enfrentar isso. Sabe o que acontece com ele? Eles descem o pau no Paulo. Ao ponto de a Bíblia dizer que Paulo foi dado como morto. Depois os irmãos pegam lá, ele não estava morto, ele estava vivo ainda. Se restabelece, faz a voltinha, ainda continua pregando. Dá a volta de novo e volta ali, que é onde acontece isso de Jerusalém, do Concílio de Jerusalém. Agora, ele está passando por esse lugar e ali ele vai encontrar alguns irmãos que ele viu na primeira viagem dele. A história dele agora não é, eu apanhei aqui. Vamos entrar com esse homem entrando de novo. Se você tivesse entrado num lugar que você tivesse apanhado, como é que você estaria? Com medo. Mas ele entra, e você sabe o que ele faz? Lá ele chega e encontra um jovenzinho, que é esse que eu falei o nome dele aqui, que eu falei que esse homem era cheio. Falou, não esquece que a sua fé não é fingida, que a sua fé é cheia do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus. E ele pega e abençoa esse jovem.
circuncida esse jovem, porque eles iriam estar entrando em sinagogas e o pai dele era grego. Então vamos circuncidar ele como judeu para não dar um mau testemunho. E vamos lá, porque ele vai ser meu companheiro, ele vai andar comigo. E aí se junta então junto com ele ali, agora ali perto de Icônio, Listra, Derbe, que é a região da onde? Da Galácia. Então é onde era o estado que eles estavam, a província romana da Galácia. Eles saíram de Síria, província romana, foram para Cilícia, agora eles entram no estado, ou na província da Galácia. E ali, então, mais um jovem entra para trabalhar com ele. Então, agora é eu, Paulo, Silas comigo, e agora quem? Timóteo. Estão indo nessa jornada para seguirem, para trabalhar. E aí eles, então, seguem, passam por Icônio, e aí eles chegam ali em Antioquia da Psídia e seguem. E na Galácia, quando eles chegam ali na Galácia com a Frígia, está vendo a Frígia ali? Deu para ver o nome? Estes homens, eles estão com o coração deles queimando por alguma coisa. Que é o quê? Pregar a palavra de Deus, servir a Deus. E aqui entra o meu primeiro ponto. Fiz tudo isso para chegar no primeiro ponto da palavra. O que acontece no versículo 16, no capítulo 16 de Atos, versículo 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Olha só o que acontece. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província do quê? Da Ásia. Pela primeira vez que eles saem fazendo a obra ali, eles chegam ali, e Paulo, com certeza, ele falou, na minha primeira viagem, eu fui nessa região. Agora eu estou olhando, aqui de Antioquia da Psídia, eu vou para Éfeso, eu vou para Esmirna, eu vou ali para essas cidades, eu vou evangelizar essas cidades agora. O coração de Paulo queimava para fazer o evangelho, ele está errado? Não. Estes homens queimavam o coração para fazer a vontade de Deus. Eles queriam ir na cidade para que essas pessoas soubessem da palavra de Deus. Só o que acontece? O Espírito Santo diz para ele o quê? Não. Irmãos, uma vida gerida pelo Espírito Santo. Lembra que eu falei para você, você quer fazer suas metas? Qual perspectiva que você quer fazer suas metas para o próximo ano? Qual? No que a BBC disse, legal, tem muita coisa útil. Mas você é somente corpo e alma? Ou você é corpo, alma e... Aquilo que habita em você, trabalha em você? Diz para você o que você deve fazer ou o que você não deve fazer? Aquilo que trabalha em você, diz para você, você deve ir e você não deve ir? Aquilo que trabalha em você talvez te tire o sono para você corrigir algo que talvez você falou? Ou algo que talvez você fez? Ou algo que talvez você fez para Deus e que você sente o Espírito Santo de Deus incomodando sua vida para você tomar uma nova atitude e falar, não, eu preciso me consertar? Ele geme dentro de você com gemidos inexprimíveis. Para Paulo, mesmo ele tendo boas atitudes, ele sabendo que ele poderia sim ir evangelizar os povos da Ásia, porque é o que ele ia fazer, esses homens iam fazer, o Espírito Santo diz para eles, não vá. O Espírito Santo diz para você, você escuta o que ele, você consulta o Espírito Santo quando você vai fazer alguma coisa? Será que eu tenho consultado para aquilo que eu quero fazer espiritual na minha vida? Será que eu tenho dado valor a Deus? Sabe, pastor André, eu nem parei para pensar nisso. Então eu digo para você, é algo para você corrigir, porque você é corpo, alma e espírito. O Espírito Santo de Deus tem que habitar em sua vida. E ele tem que gerir a sua vida. Porque mudança de caráter, mudança de comportamento, você pode tentar muitas coisas, mas mudança de direção, a metanoia na vida, somente o Espírito Santo de Deus faz. Consegue pegar uma pessoa totalmente nervosa, uma pessoa totalmente incontrolável e controlar essa pessoa ao ponto dessa pessoa
sair para pregar a palavra de Deus e parar para ouvir o Espírito Santo falar: Paulo, não, eu sei que seu coração está queimando para ir para esse lugar, mas eu não quero. E eu entender que os planos do Espírito Santo, os planos de Deus, estão trabalhando em mim. Aí então eles passam pela fronteira. Olha, agora é interessante. Porque eles falam, não, nós não podemos ir ali. Olha o mapa, o que ele faz? A linha vermelha. Eles começam a andar pela borda. Porque eles têm que atravessar. Então eles começam a andar pela borda. E quando eles chegam na província, eles chegam ali em Mísia. Está vendo ali em Mísia, lá em cima? Antes ali, a gente pode dizer ali em cima, está vendo Bitimia e ponto? Está vendo Bitimia e ponto lá, amarelo, lá em cima? É um outro estado, uma outra província. Tá? Capítulo 16, versículo 7. Segunda vez que o Espírito Santo vai falar com eles. Quando chegaram à fronteira, então eles não entraram para ir para onde? Para Éfeso. Eu não vou para a Ásia, eu não vou lá para aquela região, porque o Espírito Santo falou que eu não devo ir. Aí, então, quando eles chegaram a essa fronteira da Mísia, versículo 7 de Atos, tentaram entrar na Bitimia, que é ali, Bitimia e ponto. O que eles fizeram? A mesma coisa que aconteceu embaixo, eles falam: poxa, tem um povo aqui que precisa ouvir a mensagem, é aqui que eu tenho que ir. É esse povo que eu tenho que evangelizar, é esse povo que eu tenho para falar. Agora o que acontece? Mas o Espírito de Jesus os impediu novamente. Por quê? Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo o que é correto. Mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falou: não, de novo, está errado. Os seus desejos são ok, está tudo bem, mas quem te controla aquilo que vive em você e o que você vai fazer, você não vai fazer pelo seu poder. Você vai fazer pelo meu poder, poder de Deus. Aquilo que você tem feito pelo poder de quem? Quando você toma as suas decisões, você segue. Quem é que está gerindo a sua vida? Ah, mas é difícil me controlar. Eu sou uma pessoa difícil. Isso eu também sou. Essa não é a minha pergunta. Quem habita em você realmente? Tem tido espaço para te oferecer mudanças? Você tem dado espaço e tem procurado, porque a responsabilidade ela existe, para você ser trabalhado e ser orientado, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Hoje em dia tem muita gente querendo dar um jeitinho para as coisas de Deus, e aqui eu vejo: Deus está aqui do lado, já economiza a viagem, e talvez quando a gente fala em andar, irmãos, presta atenção, eles ali chegam em Derbe, Icônio, dessa vez até a coisa corre um pouco melhor, eles já vão para o outro lado, sobe ali para Antioquia, depois eles estão ali na divisa, eles falam: pô, chegamos aqui, é um lugar novo, vamos pregar a palavra de Deus, e aí Deus fala de novo: não é para vocês entrar, não é aí que eu quero. E aí eles continuam seguindo viagem. Aí eles vão para onde? Troas. Está vendo ali Troas lá embaixo? Lá já a região, chegando na região da Grécia. E aí então eles chegam nessa região. Irmãos, talvez a gente olhando para esse mapa hoje, a gente não consegue entender direito. Mas você sabe o que está para acontecer em Troas? Você sabe aonde eles estão para entrar agora? Eles estão para entrar na Europa. Eles não estão entrando aqui embaixo mais, eles vão entrar de Troas, eles vão seguir para Samotrácia, e de Samotrácia eles vão para Macedônia, que é a região eles chegam em Neápolis, lá em cima no Laranja, em Filipe, depois eles vão chegar em Tessalônica. Quando eles chegam em Troas, porque Deus falou para ele: não aqui, não ali, e ali o Espírito Santo de Deus, ou Deus, dá uma visão para ele. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Pois que Paulo teve essa visão, depois que Paulo teve essa visão, ele então falou: poxa, entendi. Aí a Bíblia diz: preparamo-nos e imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o evangelho lá. E aqui é interessante, porque pela primeira vez passa de
uma narração, e aqui ele preparamos-nos. As pessoas, alguns estudiosos dizem que a possibilidade desse homem poderia ser até Lucas, que aqui Lucas começa a se juntar com ele. Outros dizem, há muitos fatos que falam, que Paulo viu, por exemplo, Alexandre o Grande, são suposições, mas para mim eu não perco tempo de saber qual foi o homem que falou isso para ele. Eu sei que este homem que suplica para ele é o homem que é, no sonho, o Espírito Santo de Deus falando. Você entendeu o que eu quero dizer agora para você? Você consegue ver nitidamente, e Paulo então ele diz, e aqui provavelmente Lucas já está, porque diz, e preparamos-nos, não é? Porque é Lucas já é defendido que Lucas que escreve Atos, sendo aqui ele está, e imediatamente, olha que interessante, para partir para Macedônia, concluindo. Então eu concluo. Você vê que o Espírito Santo vai completando as nossas ideias, para que a gente possa entender. Irmãos, eu não sei o que você tem para o ano. Eu não sei quais são os seus objetivos para o ano. Eu não sei aonde você quer chegar, nos teus sonhos pessoais, porque você é ser humano, e o Espírito Santo não está descartando o ser humano Paulo aqui. Porque nós vamos ver, mesmo diante da dificuldade e do sofrimento que Paulo teve para que a gente hoje tivesse acesso a essa palavra, o Espírito Santo em todo o tempo estava confortando, ajudando ele para seguir. Na nossa vida é a mesma coisa, porque esse Espírito Santo não parou lá, acabou Paulo, não tem mais Espírito. O Espírito Santo continua vivendo em nós, trabalhando em nós. Agora, como é que nós temos utilizado essa grande maravilha de Deus para nós? E então eles navegam para Samotrácia, chegam em Samotrácia, vão para Neápolis, Filipe, que é onde Paulo escreve a carta aos Filipenses. Agora olha que interessante, quando eu falei, a gente entra para o novo ano esperando, que tudo vai ser a mil maravilha, ele talvez entrou, é isso que Deus quer, agora a coisa vai, a gente não sabe, ele sabe da dificuldade, mas a gente às vezes cria as expectativas, nós somos humanos. Mas Paulo sabia que a viagem dele era difícil. Mas seus companheiros, é um companheiro novo, nós estamos levando Timóteo. Timóteo talvez está pensando, poxa, vai ser legal. E aí, como é que vai ser? Timóteo, você tem que amadurecer. Presta atenção na sua fé. A mesma coisa que nós fazemos uns com os outros. Que o pastor hoje está fazendo com vocês. Presta atenção, fortalece na sua fé. Vamos caminhar junto, vamos junto. E você sabe o que acontece? Quando eles chegam um dia, eles estão procurando um lugar para orar em Filipos. Provavelmente não tinha sinagoga lá, que era, apesar de ser uma cidade importante, porque eles estão entrando na Macedônia agora, outra província. Quando eles chegam lá, e aí ele começa então o quê? E procurar um lugar para orar, eles, os amigos deles, encontram o quê? Um bando de mulher, o quê? Trabalhando na beira do rio. E ali acontece a primeira o quê? Conversão. Lídia se converte, e através da conversão de Lídia, o que acontece? Toda a casa dela acaba se convertendo ao Senhor. Depois, você segue um pouquinho mais para frente, ainda no capítulo 16, você vai ver que Paulo está indo pregar o evangelho, fazer uma mulher que tem o espírito do que? De adivinhação. Ela começa o que? Ir atrás dele, olha os homens, esses homens de Deus, não sei o quê. Uma hora Paulo chega a falar, farto, eu não preciso desse tipo de publicidade. E eu não quero esse tipo de publicidade. E aí Paulo expulsa então o demônio dessa mulher, e os donos dessa mulher perdem o quê? O ganha-pão deles. Lembra que eu falei no começo? Nós estamos dentro de uma região política? Nós também. Eles também. A realidade da onde eles estão é totalmente diferente da nossa, a nossa também. As realidades que a gente passa, as dificuldades individuais de cada um, elas acontecem. Para Paulo agora é uma mulher gritando atrás dele, e quando ele expulsa, fazendo bem, o que acontece? Os homens da cidade se reúnem, os magistrados, e trazem eles à frente, a público. E quando eles trazem ele publicamente, colocam eles aonde? Os magistrados na prisão. Aí você conhece aquela passagem onde Paulo está na prisão com Silas à meia-noite, cantando, louvando a Deus, e aí vem um terremoto, sacode a prisão, abre a prisão, e aí está o carcereiro ali, e o carcereiro fala, poxa, está todos os
presos estão saindo. Aí o carcereiro pega para cometer lá o suicídio, né? Porque eu vou morrer, os presos vão me pegar, porque eu sou carcereiro. Aí Paulo, não. Paulo ensina só, não. Ninguém saiu, está todo mundo aqui. Olha o comportamento de um homem de Deus. Diante de uma sociedade. De um homem gerido pelo Espírito Santo de Deus. Eu só vejo o Espírito Santo de Deus aqui, irmãos. Essas lições bíblicas, eu só vejo a atuação, porque só pela atuação do Espírito Santo de Deus esse comportamento é possível. Ao ponto de você falar, estou livre, Deus me livre, Deus me livrou, eu não tenho culpa, Deus me livrou. A culpa é minha. Se Deus pegou e me abriu a porta, agora é para mim sair. Eu entendo que é para mim sair. Quando ele olha, qual era a preocupação de Paulo? Não se mata. E Paulo vai, então esse homem fica encantado com o comportamento deles. O Espírito Santo de Deus não trabalha só nas nossas palavras. O Espírito Santo de Deus trabalha também nos nossos comportamentos. E Paulo, então, começa a falar de Deus, esse homem se converte, a família desse homem se converte, servo se converte, a casa dele se converte. E dali, nós vemos então Lídia, nós vemos a questão dessa mulher, isso tudo acontecendo ali para Filipos. Ali, logo que ele cruzou. O tempo que ele ficou ali. Agora, você sabe o que é interessante quando a gente fala, por exemplo, de política, que é onde a gente vive? Porque é uma realidade. Tem como a gente viver sem isso? O Brexit pode nos afetar em alguma coisa? Claro, já tem afetado o país. Nenhuma mudança é fácil. Nenhuma mudança talvez o começo seja muito difícil. Talvez isso te afete diretamente. Ou talvez a gente passe. Bem, a verdade é que esta insegurança de não saber, às vezes nos causa, e agora? Será que os meus business vão continuar, o pessoal vai continuar investindo? Como é que vai estar o ânimo do povo? Puxa, eu só vejo empresa fechar. Poxa, eu só vejo as coisas aumentarem. E aí a gente começa a criar uma série de adversidades para nós mesmos. Mas Paulo está vivendo no mundo dele, numa região, e você sabe o que é interessante? Porque quando a gente olha para essas províncias, a gente olha assim, a gente fala assim, um monte de coisa colorida. Mas você sabe que o governo romano, o Império Romano, eles tinham províncias. Essas províncias, elas eram províncias imperiais ou elas eram províncias senatoriais. Qual a diferença de uma província imperial e qual é uma diferença de uma província senatorial? E aí eu vou falar onde é que Paulo estava. E dá para entender o que a Bíblia diz. Até quando a gente entrar em Tessalonicenses, nós vamos entender perfeitamente. Porque quando eu explico a minha situação para as pessoas, da onde eu estou vivendo, às vezes eles não entendem. Mas quando eu estou vivendo meu dia a dia, pagando meus impostos, fazendo as minhas coisas, eu sei a dificuldade que eu passo. Você sabe a tua dificuldade. Eu talvez não sei o que você está passando. As províncias senatoriais, então, elas eram várias. Ou ela era senatorial, ou ela era província imperial. As senatoriais eram populosas, eram mais populosas, eram prósperas e mais pacíficas. E por causa delas não oferecerem, por exemplo, tanto perigo para invasão, você tem um imperador tomando conta dessas províncias, e não oferecer, por exemplo, rebeliões, então ela possuía, nas senatoriais, menor número de soldados. Então, estas províncias senatoriais eram senadores que apontavam os magistrados, que são esses homens que chamaram Paulo para a porta, para o centro da cidade. As províncias imperiais, elas eram províncias que estavam nas bordas ou lugares novos onde o Império Romano ia conquistado. Então essa era uma província perigosa, porque ela ficava na divisa onde o inimigo podia atacar. Então geralmente as províncias das bordas eram províncias imperiais. As províncias do centro, ou locais que não ofereciam tanto perigo, eram províncias senatoriais, e não tinha grande presença militar. Nas províncias imperiais, quem determinava quem ia tomar conta, um procônsul, um governador, era o próprio imperador, porque ele ficava de olho para ver se esse cara não se achava o bom da boca para ele. Então, esse homem, esse era o contexto, esse era o primeiro-ministro deles,
que chegava e determinava o que cada um ia fazer. E na província imperial, então, é o que a gente vê. Quer ver uma província imperial que tinha grande força militar e que tinha presença? Província da Judéia. A província onde Jesus estava, por quê? Porque constantemente os judeus se revoltavam, havia uma pessoa que se levantava e ela ficava em divisas. E por ficar em divisas, então qual era a província que era aqui, embaixo da Judéia? Era a província imperial, grande poder militar. Agora, onde Paulo está indo, não, é tranquilo. Era uma província considerada a província da Macedônia, província livre. Não tinha problema. Sabe o que o governador fazia? É assim, o senador colocava ali os magistrados e falou, resolve o pepino, resolve o problema. Eu não quero confusão. E eles faziam questão de manter tudo na mais perfeita paz. Porque mantendo em paz, não caía nada no ouvido do imperador, não caía nada no ouvido das lideranças, para que eles falassem assim, não, chega, vocês não são mais livres, manda soldados. A vida daquelas pessoas ia virar o quê? Iam perder o status quo deles. Eles iriam ser oprimidos. E o que Paulo agora está fazendo? Paulo está apresentando, e é interessante quando a gente olha, Paulo está entrando nessas cidades, e olha, eu vou ler para vocês aqui o que diz em Atos 16, 17. Certo dia, indo eles para o lugar de oração, aqui um pouquinho mais para frente, eles dizem assim, estes homens são servos do Deus vivo e lhes anunciam o caminho da salvação. Isso é o que os magistrados dizem para eles. Eles estão anunciando um caminho de salvação. Esses magistrados que são eleitos pelo governo. E levando os magistrados, disseram, isso no versículo 19 para o 20. Estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que nós, romanos, não nos é permitido nem aceitar e nem praticar. A multidão então ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhe tirassem a roupa e sejam açoitados. Quando eles estão em Filipos, que eles entram nessa Macedônia, que parece tranquila, mas os magistrados falam, não, vocês estão falando de um outro rei. Que rei é esse? Se cai no ouvido do imperador, vai mudar a nossa vida. A gente vai perder esse status de cidadão livre, locais livres. Então, às vezes, a gente olha, poxa, eu tenho um ano inteiro pela frente, eu tenho um monte de coisa para fazer. Agora, eu sou gerido pelo Espírito Santo. E mesmo sendo gerido pelo Espírito Santo, eu encontro dificuldades para a minha vida, adversidades para a minha vida. O que você espera para o teu ano? E aí Paulo vai chegar aonde? Em Tessalônica, que é onde entra a nossa história. Fica fácil agora para entender um pouco. Quando eu chego, eu quero alcançar os meus objetivos, porque o Espírito Santo de Deus continua, lógico que trabalhando de uma forma diferente do que ele está trabalhando na vida de Paulo. Porque Paulo tinha um objetivo, mas qual que é o objetivo de Deus para a sua vida, você sabe? Você sabe quais são os planos, aonde Deus quer te levar, ou você não se preocupa? Eu não perguntei, eu entrei meu ano, mas eu ainda não parei para perguntar o que o Espírito Santo de Deus quer de mim. Eu sou cristão. Eu sigo Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo falou, eu vou para o meu Pai, mas eu vou deixar com vocês o quê? Um Consolador, o Espírito Santo. Quanto tempo você gastou, ou eu gastei, perguntando para esse Consolador o que ele quer realmente que eu faça? Quanto tempo eu gastei? Porque é crucial, é imprescindível. Não tem viagem cristã, eu não entro nesse ano, se eu não falar para o Espírito Santo para ele gerir minha vida. É conta da caroxi, eu vou vir na igreja, ouvir o pastor falar, vou passar mais um ano e Deus vai ser obrigado a me abençoar porque eu estou vindo na igreja, bater cartão. Não. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós. E o fato dele estar trabalhando, será que aquilo que eu espero é somente coisas positivas ou que tudo vai ser a mil maravilha? Eles vão chegar em Tessalônica ainda, a gente não vai chegar lá hoje. Mas eu queria terminar e concluir essa lição com que um professor britânico, reverendo Campbell Morgan, ele diz o seguinte, ele escreve, a invasão da Europa não estava na mente de Paulo, dá para ver, ele estava querendo ir para outro lugar, porque ele estava com a limitação humana, mas ele era um homem com limitação humana, sendo gerido pelo Espírito Santo de Deus. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados, é o que diz Jó, em meio à sua tribulação.
sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado, mas os planos de Deus para a minha vida. E ele diz o seguinte, talvez não estava na mente de Paulo entrar à Europa, mas estava evidentemente na mente e nos planos do Espírito Santo de Deus. John Stott, um outro grande escritor, ele diz o seguinte, olhando essa trajetória de Paulo, guiado pelo Espírito Santo, nós podemos fazer uma retrospectiva, que é o que a gente faz. Quando chega final do ano, a gente faz a retrospectiva do nosso ano, desse benefício. Aonde o Evangelho alcança a Europa e se torna a base missionária, que por sua vez, quando olha para trás, Paulo, depois de ter passado por tudo isso, e hoje nós olhamos para trás e faz com que o Evangelho alcance o mundo através dos séculos. Irmãos, o mundo foi alcançado por essa história. Um dos motivos porque o mundo foi alcançado é por uma dessas viagens de Paulo. Ele entra na Europa e ele alcança vários países. África, Ásia. O Evangelho entra na Europa, da Europa, você sabe, se espalha para onde? Para a América, da América se espalha para onde? Para a América do Sul. E John Stott diz, o que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher que abre o seu... Homem e mulher, não é só para homem não. Ali por acaso não tem mulher, as mulheres que aparecem vão sendo convertidas, mas a Bíblia relata muitas. Para um homem e uma mulher que abrem o coração para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, e fazer a vontade de Deus. E aqui nessa viagem missionária, Paulo ele tem a oportunidade de ser orientado e conseguir alcançar províncias qual ele não tinha ido. E no nosso circuito de vida, nós temos... Na nossa caminhada, isso acontece comigo e deve acontecer com você. Por muitas vezes eu me deparo com situações negativas fazendo a vontade de Deus. Situações que eu falo, puxa, onde é que Deus está nisso? Aonde é que Deus está nessa situação? E eu acredito que Paulo deve ter feito, os homens devem ter feito essa pergunta. Não que eu não confie em Deus, mas onde Deus está querendo me levar? Porque eu não sei para onde eu estou indo e está me parecendo estranho esse terreno que eu estou seguindo. Está me parecendo estranho. Mas a liderança e o guiar na condução do Espírito Santo era precisa e eficiente para conduzir positivamente esses homens para o caminho correto. Aonde havia proibição e restrição, havia, por outro, permissão e constrangimento para eles seguirem no caminho de Deus. Aonde Paulo e Silas são proibidos de seguirem em uma direção, eles são convidados para seguirem a outra direção. Aonde o Espírito Santo diz para eles, não vá. Outras o Espírito Santo de Deus diz, vem. Onde nós estamos? Na nossa caminhada com Deus. Aonde o Espírito Santo de Deus tem nos levado? Fecha os teus olhos. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos dos acessos a essa palavra tão maravilhosa, Senhor. Pai, que nós não somente olhamos para ela, olhemos para essas histórias, para essas linhas e mapas, e estas cartas, e olhemos de uma forma e uma perspectiva vazia e superficial, Deus. Mas que nós possamos, Senhor, viajar nestas mensagens, viajar na Tua palavra e entender as dificuldades desses homens de Deus que são tão benéficas e que nos fazem entender as nossas dificuldades. Que o Teu Espírito Santo trabalhe em nosso coração, trabalhe em nossa vida, trabalhe em nossos irmãos, que nós possamos, Senhor, nos colocar numa posição correta, que possamos nos colocar dentro de uma posição orientada pelo Teu Espírito, Deus. Horas o Senhor vai falar, não faça, não vá. Horas o Senhor vai falar, vem. O Senhor conhece o coração e a dificuldade de cada um, as perguntas que precisam ser respondidas, Deus. E que nós possamos ter essa consciência de que nós precisamos colocar estas perguntas ao Senhor. Falarmos mais com o Senhor. Olharmos mais para as coisas espirituais.
porque as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, cuida de nós, Senhor. Cuida da tua igreja, cuida dos teus filhos. Se alguém, Senhor, aqui no nosso meio, passando, Senhor, por momentos difíceis, abre, Senhor, o coração, a mente, e que o teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, como um bálsamo trazendo, Senhor, Pai, a paz, a alegria no meio da dificuldade. Que nós possamos dizer, realmente como Paulo mesmo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Mesmo em meio às dificuldades, Deus. Passamos por um momento difícil, passamos por momentos que há mudança no país, passamos, Senhor, em que pessoas não sabem o que vão fazer, Senhor, da sua vida, nada relacionado, às vezes até, Senhor, ao momento que o país passa, mas por decisões delas mesmas. Pai, que o Senhor tome conta. Pai, se há alguém frio no nosso meio, Deus, há alguém que não tem dado, Senhor, às vezes, a atenção devida à riqueza da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, assim como Ele também alegra o coração, Ele possa constranger, dizendo, não vá por aí. Não é dessa forma, incomoda, Deus. Pai, se necessário for, tira o sono. Mas o sono para que esteja o benefício, Senhor, de estar sempre acordado, mesmo dormindo, Deus. Pai, que a Tua palavra ela seja sempre eficaz e nos mostre, Senhor, que estas viagens que nós fazemos na nossa vida, elas se cruzam com as viagens bíblicas, se cruzam com as lições do Espírito Santo, e que nós possamos, Senhor, aproveitá-las como uma riqueza para a nossa vida. Obrigado pela vida destes homens de Deus, que passaram e ainda passam por esta terra, Deus, porque eles nos dão um tesouro que não se corrompe com o tempo, mas um tesouro que é para a vida eterna. Que nós possamos valorizar, Deus, este empenho, valorizar estas vidas para a honra e glória do Teu nome, que o Teu Espírito trabalhe em nós. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.